Sejam todos bem-vindos ao Metaverso e Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião e vou fazer uma breve análise com spoilers do sétimo episódio, o penúltimo da segunda temporada de Demolidor Renascido, ou Daredevil Born Again. Malta, este episódio não foi surpreendente, foi um episódio mais calmo, mas foi um bom episódio que serviu para preparar as coisas para o grande final, para o último episódio desta temporada. Mas resumidamente, este episódio começa com 3 pontos de vista diferentes. Temos o ponto de vista da Karen, que está a ser presa depois do que aconteceu no final do último episódio. Temos o ponto de vista do Matt, do Demolidor, que meio que está-se a sentir culpado por ter deixado Wilson Fisk livre no final do último episódio. E temos o do próprio Wilson Fisk, o rei do crime, que está-se a preparar para ir visitar a Karen na prisão. E tudo isso faz parte de um plano maior dele, que vai desenrolar ao longo do episódio. E a conversa que Wilson Fisk, o rei do crime, tem com a Karen na prisão é bem interessante. Nós vemos a Karen a dizer que gosta de ver o medo nos olhos dele, que é uma coisa que ela nunca tinha visto, enquanto o Wilson Fisk reage agressivamente, querendo matá-la na hora, só que ele não faz isso por causa do plano dele, porque ele precisa que o julgamento aconteça para descredibilizá-la, não é? A ela e aos vigilantes que ela apoia. Depois disso, no episódio, nós temos a Jessica Jones a ir acertar as suas contas com o Sr. Charles, e nessa conversa é confirmada a teoria que o Luke Cage estava a trabalhar para o governo para proteger a sua família. Além disso, aqui nós também temos o Sr. Charles a dar uma dica à Jessica Jones que a governadora estava na mira do Wilson Fisk, o rei do crime, e que ele iria tentar matá-la para que ela não o tirasse do cargo de prefeito. Ao saber isso, a Jessica Jones avisa o Matt, o demolidor, e depois meio que vai-se embora, porque ela tem que cuidar da sua filha, não é? E ela já resolveu o seu problema com o Sr. Charles. Vendo sem mais nenhuma opção, o Matt, o demolidor, decide soltar o mercenário em troca de ele salvar a vida da governadora. Mas antes de o soltar, o Matt diz que o odeia pela morte do Foggy, do Padre Lenton e do Agente Nadine, que são personagens importantes que eram próximos do Matt que o mercenário matou, mostrando que nunca o vai perdoar, mas se o mercenário fizer aquilo, salvar a vida da governadora, na mente perturbada do mercenário, vai contar como eles tivessem kits, uma boa ação, vai equilibrar a balança de todas essas más ações que ele fez, não é? Mas obviamente que o Matt não o ia perdoar, não é? Mas ele precisava que o mercenário fizesse uma boa ação que salvasse a governadora, porque naquele momento o Matt não iria poder estar lá porque, não é, ele teve que resolver outros problemas e tinha que tentar ajudar a Karen. E falando em ajudar a Karen, nós também temos aqui um personagem que volta para ajudar a Karen, que é o Brett Mahoney, que era um personagem bem importante na série do Demolidor da Netflix. E ele agora é detetive-chefe da 15ª Delegacia. E ele usou esse cargo para dar uma chance do Matt e da Karen conversar, para se prepararem para o julgamento, que obviamente é uma farsa, mas eles podem usar isso a seu favor. E é o que eles fazem. Primeiro nós temos a chegada surpresa do Matt Murdock para se juntar como advogado auxiliar da defesa ao lado da Kirsten. E depois temos a Kirsten a usar o tribunal para expor a força-tarefa à frente das câmaras, que é uma estratégia muito inteligente. O que não foi nada inteligente foi a resposta da força-tarefa. O ataque que eles fizeram foi estupidez. Provavelmente não foi o Wilson Fisk que mandou eles fazerem isso, mas sim o chefe da força-tarefa, que é muito impulsivo. Depois disso, no episódio, nós temos a conclusão do arco do Daniel Blake e da Bibi, não é? O episódio dá a entender inicialmente que o Daniel vai entregar a Bibi, só que no final ele acaba por deixá-la ir, sabendo que aquilo seria a sua sentença de morte, e vai até ao Bucky e enfrenta-o. E isso foi insano demais. Basicamente era um dos caminhos possíveis para esta trama,
como eu vinha dizendo nas minhas análises. Só que a construção de toda esta cena final do Daniel foi o que deixou esta cena interessante, esta trama interessante. Porque nós temos o Bucky meio que a hesitar por alguns minutos antes de matar o Daniel. Não era um personagem muito importante, não era uma trama também muito importante, mas foi uma trama interessante que teve uma boa conclusão. E falando em relação à trama da Heather Glenn neste episódio, não foi nada de especial. Basicamente ela fez o mesmo que os outros episódios vinham fazendo, que é mostrar que ela está a ficar fora de controlo e que ela vai virar a Muse na próxima temporada. Depois de tudo isto, o episódio termina com o Matt ferido por causa do ataque da Força-Tarefa, ajoelhado na igreja a rezar, a pedir pela ajuda, quando do nada a Jessica Jones chega porque ela decidiu ficar para o ajudar. Agora, para terminar, na minha opinião este episódio foi um episódio interessante, não foi nada de especial como eu disse, mas serviu para deixar as coisas encaminhadas para o final da temporada. Malta, por hoje é tudo, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo deixem o like, é a maneira de saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo, deste tipo de vídeos. Se não forem subscritos, subscrevam, malta, e ativem o sininho das notificações. Se quiserem podem deixar nos comentários a vossa opinião, ou alguma sugestão, ou alguma pergunta sobre o vídeo, que eu quando puder eu respondo-vos. E até podem me dar sugestões para outros vídeos, malta. Espero que tenham gostado, obrigado por tudo, o vídeo fica por aqui. Fui!